Vamos então meditar na palavra do Senhor? Eu te peço para abrir a palavra no livro de Jó, o capítulo 28. Jó capítulo 28, o versículo 12. Jó capítulo 28 e o versículo 12. Todos encontraram? Amém. Diz assim na palavra do Senhor: mas onde se achará a sabedoria? E onde está o lugar da inteligência? O homem não lhe conhece o valor, não se acha na terra dos viventes. O abismo diz, não está em mim. E o mar diz, ela não está comigo. Não se dará por ela ouro fino, nem se pesará prata em câmbio dela. Nem se pode comprar por ouro fino de Ofir, nem pelo precioso ônix, nem pela safira. Com ela, se não pode comparar o ouro ou o cristal. Nem se trocará por joia de ouro fino. Ela faz esquecer o coral e as pérolas, porque a aquisição da sabedoria é melhor que a dos rubis. Não se igualará ao topázio da Etiópia, nem se pode comprar por ouro puro. De onde, pois, vem a sabedoria? E onde está o lugar da inteligência? E no último versículo, versículo 28, diz: mas disse ao homem, eis que o temor do Senhor é a sabedoria, e apartar-se do mal é a inteligência. Oh, glória a Deus. Pai amado, Deus Santo, Pai, nesse momento eu peço a Ti, que o Teu Espírito Santo, Pai, conduza essa ministração, Senhor. Oh Deus, usa a minha vida como instrumento nas Tuas mãos, mas que seja, Senhor, as Tuas palavras, Pai, que vão ser ditas a partir desse momento para a Tua igreja, Senhor, que o Senhor fala comigo e que o Senhor fale conosco, através da Tua palavra, saiamos, aleluia, edificados, renovados, transformados, instruídos, Senhor, segundo o Teu propósito para cada um de nós nesta noite, é o que eu te peço. E em nome de Jesus eu te agradeço. Amém? Pode tomar o teu assento. Glória a Deus. Jó, conhecemos a história de Jó e sabemos que ele experimentou a riqueza. A palavra de Deus diz, lá no primeiro capítulo, que Jó era o homem mais rico do Oriente. E diz que ele tinha 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois, 500 jumentas, muitíssima gente ao seu serviço, e ele era então o maior de todos os do Oriente. Jó teve posses, Jó teve uma família muito linda, ele tinha 10 filhos, ele tinha o respeito de toda a sociedade. Glória a Deus. Mas ele tinha algo que era mais importante do que tudo isso. Ele tinha um temor a Deus. Aleluia. E quando Deus falou para Satanás, viste o meu servo Jó, Deus deu testemunho de Jó. Aleluia. Glória a Deus. E aí eu já quero trazer para a nossa meditação que o temor é justamente isso. O temor é ver como Deus olha para mim. Como Deus olha para mim. Isso é temor ao Senhor. Aleluia. Deus olhava para Jó e via o quê? Um homem íntegro, reto e que se desviava do mal. E ele então testemunhou a respeito de Jó. Que nós também possamos ter esse testemunho de Deus para nós. Que Deus também olhe para nós e veja em nós que nós somos pessoas que buscam agradá-lo em tudo. Que nós falhamos, mas quando falhamos, vem o arrependimento. Quando falhamos, vem a tristeza na nossa alma, porque nós sabemos que entristecemos o Espírito Santo de Deus, e isso nos entristece. E quando Deus vê isso em nós, Ele se alegra. Aleluia, glória a Deus. Diz aqui na palavra
que quando Satanás ouviu isso de Deus, ele disse, mas também ele tem tudo. Toca nos seus bens, para ver se ele não vai blasfemar contra o Senhor. Oh, glórias a Deus. Sabe, Satanás, ele tem estratégias para tentar nos desviar dos caminhos que Deus já preparou para nós. E essa é uma delas. Glória a Deus. Fazer com que nós coloquemos os nossos olhos nas coisas materiais. Fazer com que qualquer coisa que aconteça no campo material seja motivo para nós nos entristecermos, para nós pararmos de entender que tudo é de Deus, nada é nosso, tudo é de Deus. Ele apenas nos permite administrar. Mas o diabo, ele coloca na mente da gente muitas vezes que o bem material é até mais importante do que a nossa adoração a Deus. E quando nós perdemos alguma coisa, vem uma tristeza e a gente para de adorar. E quando nós perdemos algum bem material, vem um sentimento que a gente não quer mais saber de nada. Para tudo. Não ora, não lê mais a palavra, não busca mais o Senhor. Deixa a tristeza dominar o nosso ser. Foi isso que Satanás disse diante de Deus. Se o Senhor tirar os seus bens, o Senhor vai ver que ele vai blasfemar. Oh, glórias a Deus. Meus amados, eu sei que é importante, sim, a gente ter as coisas que Deus nos proporciona. Ele mesmo falou, se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Ele tem o melhor para mim e para a tua vida. Não é errado você sonhar, aleluia, em conquistar coisas que Deus tem prometido para a tua vida. Não é errado. Mas nós não podemos colocar nada acima de Deus. Nada acima de Deus. E Deus então disse para Satanás que ele poderia sim tocar nos bens de Jó, mas não na sua vida. Glória a Deus. Não, glória a Deus. E nós vemos que Jó, que era aquele homem rico, que era aquele homem que tinha uma família maravilhosa, que era aquele homem que era respeitado, começou a ter a sua vida totalmente transformada. Nós vemos que em um único dia, diz a palavra do Senhor, ele perdeu todos os animais que ele tinha, os seus bois, jumentas. Num dia só ele perdeu. Num dia só ele perdeu todos os seus servos, ficando apenas um que veio trazer aquela má notícia. Aleluia. E aquele homem que era rico, em um único dia perdeu tudo. Em um único dia perdeu tudo. Meus irmãos, eu não sei se os irmãos já passaram por uma situação assim, de repente ver a sua vida financeira totalmente arruinada, de repente ver que você não tem mais recursos, de repente olhar e falar, como é que eu vou fazer amanhã? Eu não sei se isso já passou na sua vida. E isso é realmente terrível. Isso é realmente terrível. Oh, glórias a Deus. E não foi só isso. Porque ainda pior do que ter perdido todos os seus bens, foi que Jó, nesse mesmo dia, perdeu todos os seus filhos. Jó, ele era um homem que ele orava pelos seus filhos. Jó, ele era um homem que ele tinha um amor muito grande pelos seus filhos. Eu não consigo imaginar a dor de um pai perder um dos seus filhos. Imagine então perder todos os seus filhos em um único dia. Realmente algo inimaginável. Inimaginável. Louvado seja o nome do Senhor. Mas sabe, nessas horas de dificuldade, você tem que lembrar que você tem um Deus que olha para você. Glória a Deus. É nessas horas que você tem que confiar no Senhor. Glórias a Deus. Aleluia. Quando veio aquela notícia
para ele, o que ele fez? Como diz aquele louvor. Jó prostrou-se sobre a terra e adorou, e falou para todo o inferno escutar: no saí do ventre da minha mãe, e é no que voltarei para lá. Tudo que eu tinha era de Deus, Deus me deu e Ele mesmo tomou. Cai por terra o inimigo de Deus, e louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, foi isso que Ele falou. Aleluia. Eu nada trouxe para esse mundo, eu vim sem nada. E sabe como é que eu vou sair daqui? Sem nada, da mesma forma que o Senhor me deu, Ele tomou. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Não é fácil, mas Ele mostrou o que? Confiança. Ele mostrou o que? Que Deus está acima de tudo na vida dele. E ele depende de Deus. É isso que mostrou. É isso que ele mostrou. Aleluia. Nessa sua resposta, ele depende de Deus. É isso que nós temos que entender. Nós dependemos de Deus. Nós dependemos de Deus. Glória a Deus. E diz que o inimigo, no outro dia, apresentou-se novamente diante do Senhor. Mais uma vez, Deus testemunho de Jó diante do inimigo. Mais uma vez, Deus disse: ei, observaste o meu servo Jó? Aleluia! Porque ninguém é na terra semelhante a ele. Ele é um homem sincero, ele é um homem reto, ele é um homem que me teme, e ele se desvia do mal. Glória a Deus! E ele não blasfemou. Você viu? Ele não blasfemou. Aleluia! Glória a Deus! E sabe, o inimigo, na sua astúcia, ele chegou diante do Senhor e disse: pele por pele, tudo quanto o homem tem dará pela sua vida. E sempre porém a tua mão e toca nos ossos, na carne, toca na saúde dele, para o Senhor ver se ele agora não vai blasfemar. Aleluia. Toca na saúde dele. Oh, glória a Deus. Aleluia. Meus irmãos, é o Senhor que nos fortalece. É o Senhor que nos dá forças. É o Senhor que permite que a gente acorde de manhã e possa respirar esse oxigênio que Ele colocou nesse planeta. É o Senhor que nos dá força para levantarmos a nossa cama. É Ele que nos fortalece, aleluia, para sairmos do nosso lar e irmos assumir os compromissos que nós temos, seja o trabalho, seja a escola ou o que for. É Ele que nos provê tudo isso. É Ele que nos provê tudo isso. Glória a Deus. E sabe, nada acontece sem a permissão do Senhor. Você percebeu que o inimigo ele não pode fazer nada sem que Deus permitisse. Aleluia. E Deus permitiu porque Deus conhecia o servo, aleluia, dele. Ele conhecia Jó. Mas sabe, nos momentos de dificuldade com a nossa saúde, também é um momento que o inimigo tenta se aproximar de nós para nos tentar, para fazer com que a gente se afaste de Deus. Para falar com que a gente pense assim: mas por que eu estou passando por isso? Por que isso está acontecendo comigo? Glória a Deus. Sabe por quê? É para provar para você que Ele cuida de você em todos os momentos. Aleluia. É Ele que nos dá forças. É Ele que nos fortalece. Seja dependente de Deus em todo o tempo. Fala: Senhor, eu dependo de Ti. Eu dependo de Ti. Glória a Deus. Aleluia. Jó entendia isso. Que ele dependia de Deus. E veio aquela enfermidade. A palavra diz que veio um mal sobre ele. Que uma chaga tomou ele por completo. Desde a planta do pé até o alto da cabeça. Diz a palavra do Senhor que ele tomou um pedaço de telha para raspar a pele dele, para raspar aquelas feridas. E ele se sentou no pó e na cinza. Mas nem assim ele blasfemou contra o Senhor. Por quê? Porque ele entendia que ele dependia de Deus.
Porque ele entendia que Deus tinha o poder para curar. Se assim fosse da vontade do Senhor. Ele entendia que ele dependia de Deus. Aleluia. Nem mesmo quando a sua mulher chegou diante dele e falou: ei, tu ainda retém a tua integridade? Tu ainda serve a Deus com sinceridade? Não faz mais isso não. Amaldiçoa esse Deus e morre. Olha o que a esposa disse para ele. E o que ele respondeu, assim como diz no louvor: como fala sua louca mulher, tu falaste agora contra Jeová. Aceitaste o bem de Deus com prazer, e o mal não queres tu aceitar. Tudo que eu tinha era de Deus, Deus me deu e Ele mesmo tomou. Cai por terra o inimigo de Deus, e louvado seja o nome do Senhor. Glória, aleluia, glória a Deus. Nem assim ele blasfemou contra o Senhor. Glória a Deus. Nem no momento de enfermidade ele blasfemou contra Deus. Porque ele sabia que ele dependia de Deus. E ele confiava no Senhor. Glória a Deus. Diz aqui na palavra que depois de perder tudo que ele tinha, depois de perder os seus filhos, depois de perder a sua saúde, ele ainda assim permaneceu sendo fiel a Deus, permaneceu íntegro diante do Senhor. Aleluia, glória a Deus. A palavra inicial que nós lemos, que está lá em Jó 28, ele faz essa pergunta: de onde vem a sabedoria? E onde é o lugar da inteligência? Eita Deus! Aleluia. No capítulo 27, ele disse no versículo 3: enquanto em mim houver alento e sopro de Deus no meu nariz, não falarão os meus lábios iniquidade, nem a minha língua pronunciará engano. Ele falou: enquanto Deus me der sopro de vida, enquanto Deus me permitir viver, eu não vou blasfemar contra o Senhor. Dos meus lábios não vai ser nenhum tipo de iniquidade. Isso é sabedoria, isso é inteligência. Aleluia! Isso é temor a Deus. Glória! E sabe, Jó, ele entendeu que ainda que ele perdesse tudo, assim como ele perdeu tudo, ele estava diante de Deus, ele estava próximo ao Senhor. Nada fazia ele se afastar da presença de Deus. Aleluia! Glória a Deus. Nada o afastaria de Deus. Glória a Deus. Também em Jó, no capítulo 14, no versículo 7, ele fala assim: porque a esperança para a árvore, que se for cortada, ainda se renovará, e não cessarão os seus renovos. Se envelhecer na terra a sua raiz, e morrer o seu tronco no pó, ao cheiro das águas brotará, e dará ramos como a planta. Aleluia! Aleluia! Sabe o que ele estava dizendo aqui? Comparando a árvore cortada. E ele estava se sentindo assim mesmo, como uma árvore cortada. Mas olha o que diz aqui nessa palavra: ainda que essa árvore estivesse cortada, se ela estiver perto do ribeiro, perto das águas, a sua raiz ainda assim poderia ser nutrida e ela voltar a florescer. Aleluia! Ainda que percamos tudo, se nós estivermos perto de Deus, aleluia, Ele pode nos trazer tudo de novo.
Ele pode nos trazer o renovo. Ele pode nos trazer coisas novas. Ele pode nos trazer a vitória em meio à dificuldade que nós estamos passando. Se nós estivermos perto do Senhor, aleluia, e confiando nele, e sabendo que dependemos dele, ele pode mudar a nossa história no momento em que ele quiser. Glórias a Deus. É isso que já estava dizendo. Por isso, não permita que nada te afaste da presença do Senhor. Nada, nada. Paulo também disse: o que pode nos separar do amor de Deus? Será tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo, espada? E ele mesmo responde: nada, nem a morte, nem a vida, nem principado, nem potestade, nem poderes, nem altura. Glória a Deus. Nada pode me separar de Deus. E é nisso que nós temos que crer, que nada vai nos separar do Senhor. Nada. Pode vir todas as armas inflamadas do inimigo. Glória a Deus. Elas não vão te atingir, não. Aleluia. Porque você está protegido. É o Senhor que te protege. Você tem um escudo, você tem a espada, aleluia. Você tem um capacete da salvação. Glórias a Deus, aleluia. Ele pode vir com todas as armas, mas ele não vai te atingir. Então, Deus hoje está falando para nós, nessa palavra, que nós temos que colocar nossa confiança no Senhor e ter a nossa mente totalmente nele. E não permitir que nada que aconteça nas nossas vidas venha nos distanciar dele. Nada que o inimigo tente fazer contra a minha ou a tua vida, ele pode nos atingir em todas as áreas, em qualquer área, mas isso não vai nos separar do Senhor, porque a nossa confiança está nele. A nossa confiança está no Senhor. Tem também uma palavra que está lá em 2 Coríntios capítulo 10, no versículo 4, diz que as armas da nossa milícia, elas não são carnais. Aleluia. As nossas armas não são carnais. Quais são as nossas armas? A oração, a palavra, glória a Deus, a nossa confiança, a nossa fé no Senhor. São armas que Ele nos deu, e essas armas são poderosas para destruir tudo aquilo que o inimigo tenta lançar contra nós. Ela é poderosa em Deus para a destruição de toda e qualquer fortaleza que o inimigo tente levantar contra nós. Aleluia. Jó, ele estava passando por uma batalha assim. E nós vemos que isso começou lá no campo espiritual. Começou com Satanás, trazendo todas essas situações contra ele. Aleluia. As nossas armas que nós temos que usar contra o nosso inimigo também não são armas carnais, assim como diz aqui na palavra, mas são espirituais. Glória a Deus. Vocês perceberam que Jó, depois que ele passou por tudo isso, o que ele fez para Deus mudar o cativeiro dele? O que ele fez? Foi na oração, não foi? Glória a Deus. Foi na oração que ele venceu. E ele não orou só por ele, não. Ele orou pelos seus amigos. Aqueles amigos que, com a intenção de vir até ele para consolar, mas vendo a situação dele, que era tão desesperadora, que eles falaram: não pode ser, Jó. Você deve ter feito algo muito grave para você estar passando por tudo isso, tentando fazer com que Jó se sentisse ainda pior, sentisse culpa. Mas o que ele fez? Ele orou por esses seus amigos. E Deus
quando ele começou a orar pelos seus amigos, Deus mudou a história dele. E deu a ele em dobro tudo aquilo que ele antes possuía. Oh, glória a Deus. Veja como é importante a gente usar as nossas armas espirituais. Veja como é importante você se revestir da palavra. Veja como é importante você estar sempre em oração com o Senhor. Veja como é importante você não guardar mágoa no teu coração. Ele não guardou mágoa dos amigos que tentaram acusá-lo. Não, ele não guardou mágoa. Pelo contrário, ele orou pelos seus amigos. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Isso é uma arma, é uma chave para a vitória. Se você tiver algum tipo de mágoa no teu coração, tira isso, porque isso só vai te fazer mal. Se alguém te magoou, começa a orar por essa pessoa, porque você vai ver, Deus ele vai ouvir aquela tua oração a favor daquela pessoa que te persegue. Aleluia. Sabe o que ele vai ver? Amor. O amor que ele derramou em nós. Porque olha, nós éramos inimigos de Deus. Todos nós estávamos longe do reino dele. O que ele fez? Mandou o filho, o seu próprio filho, para morrer por nós. E depois disso, o seu filho nos deu o acesso ao reino de Deus. Isso é amor. Aleluia. É isso que nós temos também, dessa forma também que nós precisamos agir. Ore pelos seus inimigos, por aqueles que te perseguem. E use as armas espirituais que o Senhor te entregou. Essas armas, no capítulo 10, versículo 5 de 2 Coríntios, diz que essas armas, elas destroem os conselhos e toda a altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus. Aleluia. Tudo aquilo que o inimigo tenta lançar para te afastar de Deus, quando você usa essas armas espirituais, cai por terra. Tudo cai por terra. Tudo cai por terra. E leva cativo todo entendimento à obediência de Cristo. Oh, glória a Deus. Glória a Deus. Quanto mais você se aproxima de Deus, mais Ele vai se achegar a ti. Glória a Deus. Quanto mais você fala para o inimigo que você não vai se submeter àquilo que ele está colocando na tua mente, mais ele vai se afastar de você. Então aproxime-se de Deus. A palavra diz: achegai-vos a Deus e Ele vai se achegar a vós. Resistir ao inimigo e ele vai fugir de vós. Glória a Deus. Aleluia. Foi isso que Jó fez. Ele se aproximou de Deus e ele resistiu a tudo aquilo que o inimigo tentou contra ele. E ele teve uma experiência tão grande que no final do livro de Jó ele fala: olha, antes eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Eu agora tenho experiência com o Senhor. Glória a Deus, glória a Deus. Deus quer que você tenha experiência com Ele. Então se achegue ao Senhor. Aleluia. Não se lamente por aquilo que está acontecendo, não. Faça como Jó. Adore a Deus. Seja qual for a situação que você esteja enfrentando. E fala: no Senhor, é no Senhor, é no Senhor que eu confio. É no Senhor que eu confio. É no Senhor que eu dependo. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. E eu sei que essa minha história, para ela mudar, só tem um jeito: é Deus. Só Deus pode mudar a minha história. E a minha confiança está no Senhor. Eu creio que Ele vai agir a meu favor. E Deus, Ele vai agir a teu favor. Se coloca de pé. Glória a Deus. Oh, glória a Deus. Oh, Deus poderoso. Pai amado, aqui, Senhor, estão os teus filhos, aqueles que o Senhor escolheu, Pai, para hoje estar aqui na tua casa, te reverenciando, te
cultuando e recebendo a tua palavra, oh Deus Santo. Pai, dessa palavra que hoje o Senhor nos disse, Senhor, fique guardada na tábua do nosso coração, Pai, para que nós aprendamos a confiar no Senhor em meio às adversidades, em meio a qualquer situação. Nós entendamos que o Senhor está acima de tudo, aleluia, e que a tua vontade é soberana e que nós dependemos de ti, Senhor. Oh Deus, coloca essa fé no coração do teu povo que aqui está, Senhor, para que eles entendam, aleluia, que o Senhor tem o poder para mudar qualquer situação, aleluia, e o Senhor tem o melhor para aqueles que te servem. Oh Deus, Pai querido, renova as coisas do teu filho, Senhor, na tua presença, Pai. Oh Deus, derrama ainda mais a tua graça sobre nós, nos ajuda, nos fortalece, Senhor, em todo tempo, Pai. É o que nós te pedimos e nós te agradecemos. E as palmas louvam o nome do Senhor. Glória a Deus.